E o título é O Enem e o Anão. Realizou-se no último domingo a primeira avaliação do Enem. A prova envolvia ciências humanas e redação. Como sempre, as discussões acerca do que é exigido aos concorrentes trouxe acalorados debates, muitos deles rasos e sem nenhuma razão de ser. A extrema-direita não perdeu a oportunidade para dar pitaco nas questões da prova, com argumentos tão sólidos como o português de quinta categoria de alguns dos seus próceres que soltaram nas redes sociais. A bancada rural do Congresso Nacional estrelou sobre algumas questões da referida prova, alegando que continha viés ideológico e que ia de encontro ao setor agropecuário. O clamor deste segmento econômico, querem a anulação das questões por entenderem que traduzem uma posição esquerdista e desconectada da realidade. As questões que têm gerado uma balbúrdia e sem sentido são as questões 89, 70 e 71. Fui ler as distintas, afinal eu sou professor, tenho que ver, Tem umas que foi muito mal redigidas, pois deixa dúvidas quanto ao que se queria avaliar. E outras duas não tem nada demais, é apenas uma gritaria de gente incapaz de ler um texto e compreender. Acho que os que querem anular essas três questões, precisam estudar mais e não ficar propalando proselitismo barato. O texto divulgado pelos ruralistas, segunda-feira amplamente pela imprensa, é completamente destrambelhado em qualquer ângulo que se olhe. Vejamos então essas questões, começando pela 70, que trata dos fatores negativos no cerrado brasileiro provocados pelo agronegócio brasileiro. Diz o texto que a expansão da plantação da soja, amparado pelo tripé madeireiro, glireiro, pecuarista, estaria nas causas do desmatamento. Me digam, prezados ruralistas, onde está o erro deste texto? E a pergunta se baseia sobre a interpretação do autor do referido texto. E eles querem anular baseado de que é uma crítica ideológica no agronegócio. Sinto dizer, mas quem pede a anulação dessa questão tem sérios problemas de interpretação. Diria até que é quase um analfabeto. A questão equivocada e com um texto mal construído, e que eu concordo que é ruim, e que demoniza o agronegócio, é de número 89. Ela é muito ruim e mal feita. Ela pede a interpretação de um trecho do texto que diz que a existência do agronegócio é responsável pelo desmatamento do cerrado. Digo sem sombra de dúvida que é uma questão que nem deveria estar numa prova do Enem. Agora, daí pedir essa anulação é desproposital. Ninguém se torna comunista somente porque uma questão tem uma conotação de esquerda. Sua anulação é de uma tolice de gente incapaz de compreender o seu significado. A questão é ruim, é muito ruim, mal feita, é muito ruim mesmo. Mas dizer que aí vai virar um comunista é demais. Os ruralistas também encasquetaram com a questão de número 71. Ela aponta que os avanços tecnológicos promovidos por grandes empresas, mais cedo ou mais tarde, toda a sociedade se beneficiaria. O texto é claro e não deixa qualquer dúvida. Mas os ruralistas acham que nela há ideologia de esquerda que compromete a educação daqueles que estão respondendo à prova. Haja paciência, viu? É do balacobaco querer anular essa questão com esse nível de debate. Acho que eles precisam ler e estudar mais. Não sei onde está o conteúdo ideológico numa simples pergunta de interpretação de texto. Enfim, as três questões simples que estão numa prova, que tem feito promover a entrada dos jovens nas universidades, não vai transformar ninguém em comunista de carteirinha. Agora, daí anulá-los não passa de uma bobagem arrematada. E um detalhe, eles não vão conseguir. Agora, a cereja do bolo foi aquele sedizente conhecedor do direito e que hoje ocupa a cadeira do Senado Federal a fazer proselitismo tosco e barato sobre o Enem e ao grafar no Twitter, hoje X, de forma errada a palavra Enem. Eu falo de quem? Do futuro ex-senador Moro. O distinto disse ainda que a prova foi mal redigida. Mas uma coisa devemos reconhecer, de texto mal redigido, o Moro entende muito bem. Li suas sentenças e havia coisas mais mal redigidas que eu já vi no direito. Portanto, quando ele fala que o Enem é mal redigido, fala com conhecimento de causa. Bem, que ele não nutre muita afinidade com a língua portuguesa já é por demais conhecido, pois ele é incapaz de construir um raciocínio lógico e na forma culta da língua. O problema maior é quando ele se porta com uma oposição de forma gratuita e sistemática. Na estreita visão dele, tudo aquilo que vem do governo federal é errado e representa um atraso. Isso é, como ele é, certo, um anão, intelectual, passa desapercebido. Mas a despeito dessas discussões bobocas sobre as questões do Enem e suas impossíveis anulação, sim, nós precisamos que seja feito ajuste na sua formulação das questões que podem evitar erros, certo, em avaliações futuras. É necessário que o Enem busque textos mais consistentes em conteúdo. Agora, dizer que uma prova do Enem transforma as pessoas em comunista é coisa de gente que precisa ler e, por consequência, interpretar os textos. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.
Ultra